Castelo de Vide, Alto Alentejo. Quem diria que as ruas calmas do bairro judeu desta encantadora vila testemunharam de um momento para o outro cenas terríveis de perseguição e crueldade. Em 1492, os reis católicos decidiram expulsar os judeus de Espanha. Na fuga, muitos correram para Castelo de Vide, próximo da fronteira. Entre eles, os pais de Garcia de Horta e os de Bento Espinosa. Mal sabiam estas famílias que no espaço de 4 anos o horror da perseguição aos judeus havia de se estender a Portugal, uma velha nação amiga. Os que não conseguiram escapar para longe da Península Ibérica foram obrigados a converter-se. E foram muitos os cristãos novos apanhados nas malhas apertadas da Inquisição. Para sobreviverem, tiveram de criar uma nova identidade e foram muitas as práticas e códigos secretos que inventaram para manterem viva a sua fé. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Susana Bastos Mateus, até 1480, até o final de 1480, os judeus de Castelo de Vide viviam em relativa paz, na maioria dos casos pacificamente, com a comunidade cristã desta vila. Sim, podemos afirmar isso. Até ao final desse período, os judeus viviam tranquilamente num bairro específico, mais ou menos começa na zona onde estamos aqui, chamado Judiaria. Sabemos o número de população, mais de 10 famílias, que viveriam no século XIV, XV em Castelo de Vide. As portas só se fechavam à noite. Portanto, de manhã abriam-se outra vez. Eram portões grandes, imagino, não? Sim, para fechar em bairros, não é? Que ficavam nos topos das ruas, eram portões que fechavam, e depois, durante a manhã, as portas abriam-se e a população circulava, e judeus e cristãos conviviam nos mesmos espaços, frequentavam as mesmas ruas da cidade, o mercado, faziam o seu cotidiano em comum e de forma tranquila. Hoje, quando ouvimos essa descrição, parece uma coisa muito violenta, porque é inevitável pensarmos nos guetos da Segunda Guerra Mundial, mas na altura não era essa a percepção que se tinha. Nem os cristãos nem os judeus viam da mesma maneira essa segregação das populações. Sim, por um lado, claro que é uma legislação que segrega, porque afasta e porque separa dois grupos populacionais, os cristãos e os judeus. Mas também é verdade que permite a esse grupo manter uma coesão interna, manter-se confinado a um espaço, ter os seus costumes, ter as suas leis próprias, tem os seus oficiais próprios. No fundo, prestam contas diretamente ao monarca, o que também lhes dá uma certa proteção. É um privilégio para todos os efeitos. E isso permite manter a coesão do grupo.
Portanto, são decretos que segregam, mas que simultaneamente reconhecem o direito à existência desta comunidade com as suas crenças próprias. O importante era que os judeus fossem muito facilmente identificados. Permitia-se que eles mantivessem os seus costumes, as suas práticas, mas que fossem identificados. No caso português, a normativa instaura que tivessem que usar uma estrela vermelha de 6 pontas por cima das roupas e muito visível, para serem identificados quando circulassem na cidade. Eram grupos endogâmicos, não é? O mercado devia ser o grande ponto de confluência destas duas comunidades, até porque os judeus, por dever do ofício, frequentavam-no com certeza todos os dias. Exatamente, e não é por acaso que vivem perto das zonas comerciais, perto dos mercados, perto das ruas onde se pratica o comércio. É verdade que por vezes surgem tensões e a documentação, as queixas que são feitas ao rei, indicia-nos isso mesmo. Os judeus eram muitas vezes cobradores de impostos e isso, claro, criava-lhes muitas inimizades na população, como podemos imaginar se pensarmos nos dias de hoje também. Por outro lado, há tensões provocadas pela própria ascensão social dos judeus, pelo destaque que vão tendo nas vilas, até junto dos poderes locais. Isso também criava algum tipo de inimizades e de invejas. Há uma tradição de literacia na comunidade judaica, são indivíduos muito bem preparados, homens e mulheres também, o que é bastante interessante se pensarmos que é raro para estas épocas termos literacia. Sim, estamos a sair da Idade Média, não é? Exatamente. A esmagadora maioria da população era analfabeta. E aqui, nesta população, neste grupo de indivíduos, é muito fácil encontrar pessoas com uma taxa de alfabetização bastante significativa. E tudo isso gera anticorpos. Certamente que sim. Mas em todo o caso, Susana, até, como eu disse no início, finais da década de 80, o início mesmo dos anos 90 do século XV, tudo, de uma maneira geral, fluía entre judeus e cristãos. Sim, há alguns conflitos pontuais, há alguns episódios de violência, mas a vida cotidiana fluía de uma forma mais ou menos tranquila. Paula, queria antes mostrar só uma coisa. Sim. Veja esta abertura aqui. É uma abertura onde se colocava a chamada mezuzá, que era uma pequena peça que continha dentro um papel com as palavras de uma oração muito importante para os judeus, o Shema Israel, escuta Israel, que se colocava precisamente nas entradas das portas e é um indicativo de que esta casa teria sido ocupada por um judeu. É daqueles que não levantam dúvidas. Susana, tudo indica que esta casa, este espaço, foi a sinagoga de Castelo de Vide. Sim, e o argumento mais forte para comprovar essa hipótese é esta peça. Não há documentos, não é? Não temos, infelizmente, documentos para o comprovar, mas é algo que é comum, tragicamente, na história da presença judaica em Portugal, a falta de documentação, mas esta estrutura tem sido interpretada como Arom HaKodesh, também conhecido por Ekal, uma arca sagrada, em algumas traduções, um armário para guardar precisamente os rolos da Escritura. A Torá, portanto, esta Escritura que corresponde aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Este armário era aberto e abriam-se os rolos da Torá para as leituras, para as cerimónias religiosas dos homens. Portanto, isto seria o espaço do culto destinado aos homens. Então, este espaço era o correspondente a uma igreja cristã?
Não necessariamente, porque, por exemplo, não sabemos, no caso de Castelo de Vide, se este espaço foi construído de raiz como sinagoga. Pode até ter sido apenas uma casa, pode ter tido função habitacional, o que era muito comum, porque o importante aqui era a presença dos indivíduos. Portanto, para celebrar o culto, bastava que estivessem 10 indivíduos no mesmo espaço a ler os textos sagrados. Bem, de alguma forma, no cristianismo também é assim, é a comunidade que faz a igreja, mas no caso do judaísmo é um despojamento maior relativamente à matéria, não é? Sim, podemos dizer que sim, o que também foi útil em tempos de clandestinidade para que se fizessem as chamadas sinagogas secretas em casas particulares. Ainda que, em alguns casos, existissem sinagogas até suntuosas, com uma certa suntuosidade, é verdade que é muito comum no judaísmo estes espaços mais despojados. Portanto, não é estranho que uma casa aqui em Castelo de Vide pudesse ser usada como sinagoga. Castelo de Vide tem imenso orgulho nas suas tradições e muito concretamente nas suas tradições judaicas e, mais do que esta sinagoga, em Castelo de Vide tropeçamos sistematicamente com práticas que remetem exatamente para o período anterior à expulsão dos judeus do Reino de Portugal, como por exemplo o bolo de massa. Exatamente, o bolo de massa que parece o pão ázimo que é consumido pelos judeus, o pão não levedado. Outro exemplo é a festa da Páscoa, que é muito singular em Castelo de Vide e tem alguns elementos que é difícil não associar à presença judaica. Por exemplo, a questão da bênção dos borregos, que depois são abatidos de uma forma que remete para o abate ritual que era feito pelos judeus. Obviamente falamos de uma festa que já tem muito mais elementos e é no fundo um fenómeno de sincretismo religioso. Misturas, não é? Cristianismo e paganismo e judaísmo, portanto é difícil estabelecer fronteiras, mas evoca isso, não é? Exatamente, e de facto a tradição local mostra que há essa reminiscência na memória da população de Castelo de Vide. La tierra se hundía bajo mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. Como pude imaginar. Susana, estava tudo tranquilo no Reino de Portugal e em Castelo de Vide, quando, em 1492, os reis católicos decidem expulsar os judeus de Espanha. O decreto de expulsão de 1492, promulgado pelos reis católicos, é o culminar de um crescendo de violência e um certo movimento anti-judaico que se fazia sentir na Península Ibérica, sobretudo em Castela e Aragão. Isto motivou uma tensão social maior, por um lado, e por outro, levou a que alguns judeus quisessem converter ao cristianismo. Então começamos a ter na Península Ibérica, sobretudo em Castela e Aragão, uma situação social muito complexa, onde na mesma família podiam existir indivíduos que permaneciam judeus e outros que se tinham convertido ao cristianismo. Esta convivência na mesma casa, na esfera privada destas duas situações religiosas, não agradava às autoridades. Não viam com bons olhos a promiscuidade entre estas duas religiões, numa esfera tão privada. Uma consequência foi o estabelecimento da Inquisição em Castela e Aragão em 1478. Ainda antes do decreto de expulsão. Exatamente. De facto, assim que começa este movimento de conversões, os reis católicos sentem a necessidade de ter um tribunal da fé. Esta situação fez com que
várias pessoas perseguidas pela Inquisição, portanto, vários cristãos novos perseguidos pela Inquisição, em Castela e Aragão, se deslocassem para Portugal, fugissem para Portugal, onde tinham um último refúgio, no fundo. E isto estamos a falar da década de 80 do século XV. Com este movimento, as autoridades castelhanas começaram a pedir insistentemente ao rei português que tomasse medidas contra estes fugitivos, uma das quais podia ser a extradição dos fugitivos para Castela, novamente, coisa que o monarca português hesitava em aceitar. Desta maneira, o clima de instabilidade vivido em Espanha, portanto, do lado espanhol, começa a contaminar o território português. Os reis católicos estão decididos a pôr um fim a esta instabilidade social. E, portanto, depois da Inquisição estabelecida e depois da Inquisição começar a funcionar ativamente no território castelhano, outras medidas começam a ser tomadas. Nomeadamente, chega-se a 1492, que é um ano crucial e que muda radicalmente a conjuntura judaica da Península Ibérica. A partir do momento em que os reis católicos conquistam Granada, que era o último reduto muçulmano na Península Ibérica, o passo seguinte para uma uniformização religiosa da Península seria a expulsão dos judeus, o que veio acontecer com o dito decreto de expulsão dos judeus de Castela e Aragão, de 1492. Em 1492, entre 10 a 15 famílias de Castelo de Vide já estão aumentadas em número. Em número muito substancial. Isto porque Castelo de Vide fica muito próximo da fronteira. Toda a região da Raia portuguesa sofreu um aumento da população judaica muito significativo. Eram vários os sítios de entrada dos judeus expulsos de Castela. Sobretudo populações de fronteira, como Marvão, aqui muito próximo. Estima-se que a entrada nesta zona foi de cerca de 5.000 pessoas que ficaram acampadas nos arredores de Castelo de Vide. E gente que era de proveniências muito diversas, porque no fundo Castelo de Vide, os arredores de Castelo de Vide, eram um ponto de chegada de várias partes das Espanhas. Sim. Como é que a pequena comunidade judaica que habitava aqui, na judiaria de Castelo de Vide, acolheu esses seus irmãos perseguidos? Com alguma desconfiança, certamente. Porque estamos a falar de escalas tão diferentes de população. Uma pequena e tranquila comunidade, como já vimos, de repente ter às suas portas um número tão significativo de pessoas, e repito, de origens tão diversas, provocou certamente instabilidade. Seja para os judeus que cá viviam, seja para os cristãos que viviam aqui também. Claro que muitos destes judeus estavam apenas de passagem. Nem todos ficaram aqui estabelecidos, certamente. Mas esta passagem foi um motivo de tensão. Isso não há dúvida. Garcia de Horta representa um percurso típico da chamada diáspora sefardita. A família é obrigada a sair de Castela. Chegam a Portugal, a Castelo de Vide, em 1492. E aqui se instalam. Ele nasce em Castelo de Vide, segue os seus estudos, vai para a Universidade de Salamanca, cursa medicina, portanto, é uma figura que ganha uma importância intelectual próxima da corte, como médico. E o problema que se abate sobre a família de Garcia de Horta, um novo problema, é quando se dá o édito de expulsão dos judeus de Portugal. São 5 anos de alguma estabilidade que de repente têm um trágico fim, com, precisamente, primeiro o édito de expulsão dos judeus de finais de 1496 e depois a conversão forçada dos judeus portugueses durante o ano de 1497. Mas, Susana, porquê é que o rei português, no caso Dom Manuel I, decide replicar o édito de expulsão
dos reis católicos em Portugal. Os judeus estavam, como disse já, muito próximos da corte portuguesa. Eram nossos parceiros científicos na aurora dos descobrimentos, e não só, foram determinantes à ajuda. Como já se disse, era uma população muito diferenciada, que se extinguia pela sua competência. Ele não tinha nenhum interesse nisso. Sim, mas a pressão castelhana era muito grande. E Dom Manuel, como estratégia política, tinha como objetivo casar com a infanta Isabel. Filha dos reis católicos. Filha dos reis católicos. E então, nas negociações matrimoniais, a questão da expulsão dos judeus portugueses estava claramente em cima da mesa. E, portanto, era uma prioridade. Portanto, Dom Manuel cede. Mas ele, de facto, não queria que os judeus saíssem de Portugal. Não. E isso torna-se muito claro com tudo o que se passou ao longo do ano de 1497. No ano seguinte. No ano seguinte. Dom Manuel promulga várias medidas que tendem a dificultar esta saída dos judeus. E, portanto, os meses foram passando e os judeus permaneciam em Portugal. O objetivo final de Dom Manuel era que os judeus se convertessem ao cristianismo e assim passava a ter uma sociedade, de certo modo, uniformizada religiosamente. Este seria o seu E não perdia fim. as tais mais-valias que lhe vinham desta comunidade. Mantendo todo o capital e as mais-valias desta comunidade. E aí acontecem, essas sim violentíssimas, conversões forçadas de judeus. Exatamente. Os contornos dessas conversões são muito violentos. Antes ainda da conversão dos adultos, uma parte das crianças foi retirada aos pais para serem batizados e educados em famílias cristãs. O que levou a situações dramáticas por parte das famílias. Qualquer pessoa imagina o que é tirarem-nos os nossos filhos, não é? Depois seguiu-se em várias localidades do reino a conversão, muitas vezes em massa, em grupos grandes, dos adultos. Não temos documentos sobre esta situação em Castelo de Vide, portanto, sobre estas conversões em Castelo de Vide, mas temos relatos de outras cidades do reino. Vendo El Rei que ainda isto não bastava e que se mais com fome os penasse perseguiriam, determinou usar com eles a violência que havia usado com seus filhos, e arrastando-os pelas pernas, outros pelas barbas e cabelos, dando-lhes punhadas no rosto e espancando-os, às igrejas onde lhes deitaram a água os levaram. Com esta violência, contra as leis divinas e humanas, ficaram feitos cristãos muitos corpos, mas nunca nas almas lhes tocou mácula. Antes sempre tiveram imprimido o selo de sua antiga lei. A partir deste momento, a partir de 1497, tem origem aquilo que ficou conhecido como o fenómeno dos cristãos novos portugueses. Trata-se de uma realidade social muito complexa, caracterizada por uma grande ambiguidade. Porque se sabe que muitas destas famílias, apesar de serem cristãos no espaço público, na esfera doméstica, permaneciam judeus. O principal objetivo que motivou a perseguição inquisitorial. A Inquisição perseguia cristãos novos que secretamente continuavam a praticar o judaísmo, apesar de terem sido batizados. A Inquisição não tinha jurisdição fora do cristianismo. Era um tribunal destinado a perseguir e a julgar, portanto, a condenar de alguma forma, indivíduos que tinham práticas consideradas desviantes da norma católica. Susana, podemos então dizer que num espaço de meia dúzia de anos, a sociedade portuguesa é transformada numa sociedade vigilante. Todo o aparato inquisitorial motivava as populações a denunciarem os seus vizinhos por supostas práticas que não eram práticas conformes ao cristianismo. Logo no mesmo ano em que o Tribunal da Inquisição é estabelecido em Portugal, em 1536, o Inquisidor-Geral, Dom Diogo da Silva, redige uma lista
de costumes, de práticas que deviam ser denunciadas. Neste elenco, as práticas que eram consideradas restícios de judaísmo tinham um lugar muito destacado. A guarda dos sábados, ou seja, não trabalhar aos sábados. Que é o dia santo dos judeus. Exatamente. Não comer determinado tipo de alimentos, como não comer carne de porco, não comer peixes sem escamas, não comer coelho ou lebre, cozinhar com azeite e não com a gordura do porco, que era mais habitual, vestir roupas lavadas e brancas aos sábados, como se fosse um dia festivo. Os processos instaurados aos cristãos novos são muitas vezes motivados por denúncias de pequenas questões do cotidiano. Pequenos detalhes, como, por exemplo, um vizinho que sentiu o aroma azeite e, portanto, associou que esta pessoa que cozinhava com azeite seria um cristão novo e estaria ainda associado a práticas judaicas. Quando consultamos os processos da Inquisição, é assombroso ver os detalhes do cotidiano que nos surgem naquelas páginas. Aspectos como porque é que esta pessoa não comia carne de porco? Uma acusação que remetia imediatamente para um criptojudeu. Quando muitas vezes podia ser apenas uma questão de gosto ou de uma certa intolerância física ao próprio consumo dessa carne. Nem sempre as denúncias correspondem efetivamente a práticas reais de judaísmo. Tudo isto motivava a possibilidade de se recorrer ao próprio tribunal para ajustar pequenas desavenças do cotidiano, pequenas invejas ou pequenos problemas familiares, por vezes comezinhos. Horrível. Foi exatamente o que aconteceu com a família de Garcia da Horta. A família de Garcia da Horta tem, no fundo, uma trajetória trágica, porque vários elementos da família são denunciados ao Santo Ofício por práticas assim como estamos a descrever. E o mais trágico ainda na história desta família é que foram fugindo de Portugal, refugiaram-se em Goa, no espaço do Império Português, e acabaram por ser presos e condenados pela Inquisição em Goa, tão distante já de Castelo de Vide. Longos eram os braços da Inquisição, porque se estendiam de facto a todo o Império Português, que na altura já era vastíssimo. E a Inquisição atuava, direta ou indiretamente, da América, portanto do espaço brasileiro, onde não havia um tribunal formalmente instituído, até à Índia, onde havia um tribunal em Goa. E veja-se que o próprio Garcia de Horta, tendo morrido antes de ser processado pelo Santo Ofício, acabou por sair no auto de fé, já não ele que já tinha falecido, mas os seus ossos foram queimados no auto de fé em Goa. Susana, para esta rua, a Rua Nova de Castelo de Vide, mudaram-se os primeiros cristãos novos, a primeira geração de cristãos novos. E nesta casa há uma inscrição curiosa de um peixe. Parece claramente apontar para a assunção desta nova identidade através da conversão, através do batismo. Portanto, o símbolo do peixe fazendo referência a uma antiga família judaica que se converteu e abraçou o cristianismo. A tradição local diz que este peixe foi desenhado ou gravado com barbatanas, porque é sabido que os judeus não comem peixe sem escamas. Em guia, por exemplo, está proibido no elenco dos alimentos que os judeus podem comer e, portanto, estas barbatanas indicariam, seriam um sinal entre convertidos à força e que, no fundo, se mantinham judeus clandestinamente. Acha isto plausível? Infelizmente não temos documentação que possa corroborar essa hipótese.
Aliás, é uma das tragédias que se abateu sobre o povo judeu, é precisamente esse apagamento também provocado pela falta de documentação que chegou até nós. Não deixa de ser tragicamente irónico que a fonte primordial que temos para a história destas comunidades seja a fonte produzida pelos seus perseguidores. Portanto, sejam os processos da Inquisição, esta instituição que os perseguiu, seja hoje a forma que temos de chegar até eles. Susana, olhando para esta paisagem maravilhosa, para esta vila tão bonita, é ainda mais inquietante pensar que tantos tiveram que sair daqui, tiveram literalmente que sair daqui para escapar a uma conversão forçada, às violências da perseguição, da Inquisição, e de facto Amsterdão foi um dos destinos diletos da diáspora judaica portuguesa. Aliás, muitos notáveis fixaram-se em Amsterdão. Veja-se, por exemplo, o caso da família do célebre filósofo Bento de Spinoza, que, tendo vindo para Portugal, passando por esta entrada de Mervão, Castelo de Vide, acabaram por fugir, por ir para a diáspora e precisamente estabelecer-se em Amsterdão. Onde, aliás, o Spinoza já nasceu, mas os pais do Spinoza começaram, quando vieram fugidos das Espanhas, por causa do tal édito da expulsão de que já falámos, começaram por se fixar aqui em Castelo de Vide. Exatamente, o primeiro momento é em Castelo de Vide, depois passam para a Vidigueira, enfim, estão também em Évora num dado momento, até, como muitos outros, seguirem os caminhos da diáspora e passarem, enfim, neste caso para Amsterdão, para o norte da Europa. Outros foram para outros destinos. Há uma Inquisição romana, efetivamente, mas os portugueses que fugiam da perseguição e da Inquisição portuguesa encontravam nas cidades italianas, entre as quais também as cidades papais, muitos privilégios para se estabelecerem, muitos privilégios comerciais e privilégios que lhes permitiam manter esta dualidade da sua fé. Eu já usei aqui a expressão sefardita, mas eu gostava que nos explicasse exatamente que designação é esta. Sefardita corresponde, sobretudo, a uma categoria geográfica. Diz respeito a uma região bíblica que pode ser identificada com a Península Ibérica. E, portanto, estaríamos a falar de judeus oriundos da Península Ibérica. Por oposição a outros grupos, por exemplo, um dos mais importantes, um dos mais numerosos, o dos Askenazitas, que seriam judeus estabelecidos no leste da Europa. E quando estes judeus se encontravam, os sefarditas concretamente, em Roma, em Amsterdão, nos sítios todos para onde, bem, na Turquia, para onde também foram, para onde também escaparam muitos judeus ibéricos, falavam que língua? Ladino? Isso é uma questão muito interessante. Por um lado, o ladino, o judeu espanhol, é uma língua que nasce sobretudo na diáspora. Ou seja, os judeus, com esta sua capacidade de adaptação ao meio onde se vão estabelecendo, vão criando também uma língua própria. Claro que ainda na Península Ibérica e ainda antes da conversão, coexistiriam essas línguas, ou seja, o hebraico por um lado e depois as línguas locais, o português, o catalão, claro, o castelhano. Quando partimos para a diáspora, eles levam consigo esta herança linguística, mas vão criando uma nova língua. E, no fundo, o judeu espanhol, o ladino, passa a ser uma língua de afirmação da diáspora. Uma língua que vai aglomerar a tradição ibérica que tinham, o hebraico por um lado, e depois a língua dos destinos onde eles chegam. Se pode ser a língua turca, pode ser o grego, pode ser o italiano. No fundo, fazem como que um traçado deste percurso da diáspora através da própria língua que falam. Existem palavras na língua portuguesa derivadas do hebraico? Sim,
até por uma questão do próprio universo bíblico, do universo do Antigo Testamento. Então nós podemos encontrar muitas palavras que usamos comumente e que não associamos, obviamente, ao universo hebraico, que o são. Lembro-me, por exemplo, da palavra jubileu, maná, sábado, claro, e Páscoa, por exemplo. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada. Sospiran del amor.